Boa tarde a todos, queria saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os ouvintes que vão estar aí assistindo esse vídeo, né? E nessa tarde, mais uma vez, o missionário Jô está passando aqui, por permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, deixar uma palavra de Deus que fica no livro de Jeremias, capítulo 51, verso 1. Glória a Deus. Mas antes de nós ir para a palavra, eu queria estar fazendo uma oração, pedindo a Deus para que venha falar mais no nosso coração dentro dessa palavra. Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e o Senhor mais uma vez me coloca aqui na posição de servo para te servir. Ó Deus, e neste momento, ó Pai, te peço, meu Senhor, quero ouvir a tua voz, quero ouvir a revelação desta palavra, quero sentir, meu Deus, que o Espírito Santo venha revelar, como também, meu Pai, eu peço ao Senhor que venha revelar essa palavra no coração de cada ouvinte que vai estar ouvindo esta palavra, meu Deus. Meu Deus, de onde esta palavra chegar, meu Pai, meu Deus, que vinha trazer um alerta nos nossos corações, meu Deus, trazer um alerta, meu Deus, para a nossa vida espiritual. Assim, ó Deus, já te peço, meu Senhor, que a tua presença esteja aqui presente, meu Deus, presente nesta palavra, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Assim já te agradeço para a honra e glória do teu nome, e assim seja. Amém e glória a Deus. Então, aqui está a palavra de Deus que fica no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. E a palavra de Deus fala assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria, antes de estar aí, aprofundando da palavra de Deus, queria estar também compartilhando com os irmãos, faltando 3 dias para terminar o ano de 2023, para entrar o ano 2024, a qual nós estamos vivendo. Eu estava numa campanha de jejum, em monte, e durante esses 3 dias eu estava me consagrando no monte, buscando direção de Deus. E aí, no último dia, para chegar a virada do ano, eu pedi a Deus uma palavra, que Deus ia falar comigo, que Deus ia mostrar o que havia de acontecer, E ali Deus, naquele momento, me dava essa palavra aqui, essa palavra que fica no livro de Jeremias, capítulo 1. E Deus me dava essa palavra, e quando eu li essa palavra, eu sentia Deus falar muito forte, do que está para acontecer, nesses dias que está nesse ano que nós está entrando e nos dias que vai se aproximando, E Deus falava muito forte no meu coração. Foi como aí eu senti de Deus também estar fazendo esse vídeo para compartilhar no coração de cada irmão. Como eu li a palavra de Deus fala assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Naquele momento ali, eu li essa palavra e entrava em oração, e Deus começava a falar que Ele vai levantar, como está falando aqui a palavra de Deus, levantar um vento destruidor contra a Babilônia. E nós, meus irmãos, nós sabemos, nós vivemos na Babilônia, nós vivemos no mundo que está corrompido. E ali por estar já vivendo ali a virada do ano, para entrar outro ano novo, muitas pessoas ficam, que o ano vai ser bom, que o ano vai ser só de vitória, mas na verdade não é só assim. Nós vemos que muitas coisas vai acontecer aí, muitas coisas vai acontecer sobre a terra. Deus está falando: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Vai ter destruição. O que é um vento destruidor, meus irmãos? Um vento destruidor é o que? Mortes, muita morte, vai ter muita morte, enfermidades, fome, destruição sobre a terra. Como nós já podemos presenciar o que é de destruição sobre o mundo,
Muitos acham que é normal, que estamos vivendo um mundo normal, mas não é normal. Isso aí é pela permissão de Deus. Porque a palavra do Senhor está falando, assim diz o Senhor, eis que levantarei. Naquele momento ali eu sentia Deus falar comigo. Eis que eu levantarei, a palavra falando, eis que eu levantarei, vai acontecer. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra os que habitam no coração, os que se levantam contra mim. O que habita no coração, o que quer dizer? O que habitava ali no coração, que habitava na Babilônia, que habitava no coração dos que se levantam contra mim. Ou seja, aqueles, é como Deus está falando assim, Ele vai levantar um vento destruidor contra aqueles que se diz também servo dele, né? Serva dele, que habita no coração daqueles que se levantam contra ele. Ou seja, muitos que estão fazendo a vontade do mundo, que está ali fazendo a vontade do mundo, porque nós habitamos, nós moramos nessa terra. Nessa terra representa a Babilônia. Nós já estamos vivendo isso, mas nós não devemos viver o que a Babilônia, o povo da Babilônia vive. Então Deus está irado, o pecado do povo já está subindo até Deus, e Deus vai começar, né? Ou melhor, Deus já tem agido, Deus sempre tem agido, mas vai vir coisas sobre a terra para que o povo se esperte. E ali naquele mesmo momento eu comecei a orar, e depois pedi a Deus outra palavra, e Deus me deu uma palavra ali semelhante essa palavra qual eu li aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías 24, aí outra confirmação de Deus no livro de Isaías 24, olha o que a palavra fala: eis que o Senhor esvazia a terra e a dessola e transtornará a superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá aos sacerdotes, ao servo como o seu senhor, a serva como a sua senhora, ao comprador como o vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga a usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Nós vemos que a palavra de Deus está falando aqui também no livro de Isaías 24, eis que o Senhor esvazia a terra e dessolará e transtornará a sua superfície e dispersa os seus moradores. É a mesma palavra que está falando no livro de Jeremias capítulo 1, eis que o Senhor esvazia, ou seja, Deus vai fazer um limpo, Deus vai permitir vir um vento destruidor sobre a terra. Meus irmãos, é tempo de você se preparar. É tempo de eu se preparar, é tempo de nós orar mais, é tempo de nós jejuar mais, é tempo de nós buscar mais a presença de Deus. Porque está por vir aí coisas sobre a terra. É Deus mostrando essa palavra. E Deus está falando que o que suceder ao povo vai suceder ao sacerdote. O que suceder ao povo vai suceder ao sacerdote. Por quê? Por causa de muitos sacerdotes já está sendo corrompido diante de Deus, está se embriagando com as coisas na Babilônia, né? Já está muitos sacerdotes que habitam no coração dos que se levantam contra Deus, já está fazendo a vontade da Babilônia. Então o que suceder ao povo vai suceder também ao sacerdote. E aí ele fala no verso 3 assim: de toda se esvaziará a terra, e todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou estas palavras. Ou seja, a palavra de Deus, quando Deus pronuncia, há de acontecer. Quando Deus fala, há de acontecer. A terra planteia, se murcha. A terra planteia e se murcha. Mundo enfraquece e se murcha.
enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por quanto transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Olha o que a palavra de Deus está falando, que a terra está o quê? Contaminada. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, ou seja, por causa do pecado dos que habitam sobre a terra. Então, por isso que aí a palavra de Deus está nos mostrando que virá um vento destruidor sobre a terra. Virá um vento destruidor. Deus está falando aqui também no livro de Isaías 24, eis que esvaziará a terra. Ele vai esvaziar, meus irmãos. Não vai ser ano só de bênção, não. Muitos têm profetizado aí, vai ser um ano de bênção, um ano de vitória, o ano vai ser um ano de conquista. Não, é ano de você que não é apegado com Deus, se apegar com Deus. É ano que você que se afastou da presença de Deus reconciliar com o Senhor. É ano de você, de eu, cada vez mais se santificar, viver a santidade, viver dentro do padrão da palavra de Deus, viver o que Deus quer de nós. É ano de nós se aproximar mais de Deus, mais ainda, porque aquele que se aproximar de Deus, meus irmãos, aquele que se aproximar de Deus, Deus vai guardar no dia que vai vir a tribulação sobre a terra. Se não me engano, no livro de Apocalipse, capítulo 3, a palavra de Deus nos fala assim também, glória a Deus, é capítulo 3, verso 2, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, como estava falando, é tempo de nós se aproximar de Deus, buscar mais a Deus. Então Deus está falando que aquele que guardar a palavra da paciência dele, ele vai guardar das coisas que está por vir sobre a terra, da tribulação, né, que está por vir dos que habitam sobre a terra. Então é Deus mais uma vez confirmando aí, vai vir grandes tribulação, vai vir grandes tribulação sobre a terra, vai ter muitas mortes, vai ter muita destruição, porque isso é uma profecia. Ali, a hora que Deus falava comigo aquilo ali, por quê, meus irmãos? Porque muitos já se entregaram aos desejos da Babilônia, muitos já se entregaram aos desejos deste mundo, muitos cristãos, muitos já se entregaram os prazeres do mundo, da carne. Então Deus vai vir fazer um vento sobre a terra. Vou te dar aqui um exemplo, nós em 2021, aquela enfermidade da epidemia, a qual teve ali muitas mortes, porque teve muitas mortes. Foi uma permissão de Deus, de vir sobre a terra. Foi um vento que veio sobre a terra, e há de vir de novo, só não sabemos o que vai acontecer. Deus não revelou o que vai acontecer, mas Deus está revelando da palavra, que vai vir um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração da Babilônia, que se levanta contra ele, está vendo aí, que se levanta contra as coisas de Deus. Voltando aqui no livro de Isaías, capítulo 24, verso 5, aí ele fala, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Não é diferente quando Deus ali vai anunciar para Noé, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso diante, uma destruição sobre a terra. Por causa de quê? Por causa do pecado de quem? Do povo. O povo já estava pecando, o pecado já tinha subido até Deus, o pecado do povo já estava demais. Então Deus falou para Noé que fazer a arca, a qual ele destruiu toda a carne. Nós vemos também no mesmo livro de Gênesis, que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa de quê? Do pecado do povo. Ou seja, Deus permitiu vir um vento sobre aquela nação.
Deus permitiu vir um vento sobre aquela nação de destruição, de mortes, por causa do pecado do povo. E nós estamos vivendo, nós entramos esse ano 2024, e nós entramos um ano agora, e muitas coisas há de acontecer. Mas missionário, o senhor está aí profetizando coisas ruins, o senhor está profetizando que vai acontecer coisas ruins. Não, a palavra de Deus está falando que vai vir um vento, e eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus está falando que vai vir um vento destruidor contra a Babilônia. Se você é um servo de Deus e uma serva de Deus, a qual guarda a palavra de Deus, a qual se santifica, a qual não se entregou os desejos da Babilônia, a qual se separa desse mundo da Babilônia, não precisa se preocupar, não precisa se angustiar, porque a palavra de Deus mesmo nos fala, né, que aquele que guardar a palavra da paciência, ele há de guardar da tribulação que está por vir sobre a terra. Então não se preocupe. Nós vemos, meus irmãos, que nós sim habitamos num mundo representando a Babilônia, mas nós não devemos fazer o que o mundo está vivendo. E como nós hoje estamos vendo muitos cristãos que se diz cristãos, que entregou a vida para Jesus, está vivendo com semelhança do mundo, vivendo as modas do mundo, né, de vestes do mundo, vivendo as vaidades que o mundo vive, né? Então não está tendo mais diferença de servo com servo de Deus. Você não sabe mais se dividir. Então Deus, por quê? Por causa que já está se embriagando com as coisas que se encontram na Babilônia. E nós vemos que a palavra de Deus está nos falando aqui no livro de Isaías 24:5, que na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Quem contamina a terra? São o povo, o pecado, né? Contaminado por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Deus me lembra uma palavra aqui que fica no livro de Romanos, capítulo 1. Eu queria ir nessa palavra para nós ver o que é que o povo quebrou, né? Mudou os estatutos e quebrou a aliança eterna com Deus. Porque muitos que fizeram aliança com Deus, muitos cristãos que fizeram aliança com Deus, entregando a vida para Jesus, quando fizeram aliança com o Senhor, falou que ia viver com o Senhor, ia ter uma vida diante do Senhor. Está o quê? Quebrou essa aliança, se afastou da presença de Deus, voltou para o mundo de novo, voltou para o mundanismo. Então aí essas pessoas já estão se entregando aos desejos da Babilônia. E aqui no livro de Romanos, capítulo 1, do verso 18, vai falar assim, porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Está vendo aí? A ira de Deus, porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, meus irmãos, já tem manifestado aí sobre a terra. Não sei se os irmãos que vai estar me assistindo vai lembrar aí desses dias atrás, 2023, uns dias de sol muito quente, que nós viveu, as pessoas achando que isso é normal. Não, isso aí já é uma ira de Deus contra o povo da terra. Quantas pessoas não morreu nesse tempo? Eu acredito que muitas pessoas morreu de infarto, muitas pessoas passou mal, por causa de quê? É Deus permitindo para que o povo se acorde. Isso é o começo. Está por vir mais coisas, está por vir um vento destruidor ainda sobre a terra. Nós vemos que a palavra de Deus está falando aqui no livro de Romanos, capítulo 1, 18, porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que se detêm a verdade em injustiça. Voltando aqui no livro de Isaías, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgrediram a lei, ou seja, quebraram a lei, transgrediram as leis, mudando os estatutos que
mudando os estatutos e quebraram a aliança eterna. Ou seja, o povo está mudando. O povo não quer seguir mais os estatutos da palavra de Deus. O povo quer seguir os desejos das suas concupiscências, os desejos da sua carne, a sua vontade. Como nós lemos aqui no livro de Isaías 24, verso diante, falando que suceder para o povo, sucederá também para o sacerdote. Que sacerdotes são esses? Aqui também no livro de 1 Pedro, meus irmãos, 2 Pedro, se não me engano, olha o que a Bíblia vai falar. Olha o que a Bíblia vai nos falar aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 2. Também haverá entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdições, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas desolações, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. Está vendo aí? Então, quando fala lá em Isaías, o que suceder, o vento que vim, né? Eis que esvaziaria a terra, como Deus está falando, o que suceder para o povo vai suceder para o sacerdote. São esse tipo de sacerdote aí, os falsos profetas. São esse tipo de sacerdote que tem guiado o povo, né, na perdição, que tem guiado o povo se dizendo que está guiando até Deus, mas guiando o povo em heresias. Então é nisso aí, o que suceder para o povo vai suceder para eles. Vai ser uma destruição, tá vendo aí? Por causa de que Deus já não está mais agradando. Deus já não está mais agradando do tipo de pecado que está sobre a terra. O povo está quebrando aqui a aliança, né? Porque transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Tá vendo aí, ó? Então, voltando no livro de Romanos, a ira virá da onde? Do céu. A ira de Deus virá do céu contra quem? Contra o homem, né? Porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que se detêm a verdade em injustiça. Tá vendo aí? O que é deter a verdade em injustiça? Deixar de pregar a verdade e pregar heresias, deixar de ensinar a verdade e ensinar coisas carnais ao povo. Quando o pastor prega a santidade com uma irmã ou com um irmão na igreja, os falsos profetas, né, vai falar que não tem nada a ver, que isso não tem nada a ver. Não, tem sim. Deus, meus irmãos, Deus quer que nós vivemos em santidade. Deus quer que nós vivemos separados dos desejos deste mundo. Deus quer que nós vivemos separados, não fazendo a vontade da Babilônia. Então virá um vento destruidor contra este povo. E aí a palavra de Deus nos fala aqui que eles deteram a verdade, quebraram os estatutos, né? Quebraram os estatutos e a aliança de Deus, porque a aliança que fizeram com Deus. Quantos fizeram aliança com Deus aí? Quantos, quando fizeram aliança com Deus, quando aceitou a Jesus, morrendo para o mundo e nascendo com Cristo, né? Aceitou Jesus, falando que ia viver novidade de vida, viver uma vida nova, voltou a viver a mesma vida que vivia antes. Quantos? Então virá um vento sobre este povo. E a palavra de Deus nos mostra que no mesmo livro de Romanos, capítulo 18, do verso 26, pelo que Deus os abandonou as paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, pelo que Deus os abandonou as suas paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também,
os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros, varões com varão, cometendo tropeços, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus erros. Olha aí, olha o povo mudando os estatutos de Deus, no livro de Isaías 24, versículo 5. Olha o povo aí mudando os estatutos de Deus, quebrando a aliança que fizeram com Deus. Tá vendo aí? No livro de Romanos nos confirmou, a ira de Deus virá por causa de quê? A ira de Deus virá do céu contra o povo, contra o homem que pratica esse tipo de pecado. Por quê? Nós vemos quando está falando que a mulher mudaram os seus costumes natural, né? A natureza, contra a natureza, ou seja, a mulher, o que quer dizer essa palavra? Porque Deus os abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, mulher hoje, é normal uma mulher hoje, ela casar com outra mulher, amigar com outra mulher, é normal hoje um varão, é normal sim, né? Normal para os sacerdotes carnais, que está mudando a lei de Deus, que em vez de pregar contra o pecado, está sendo a favor ao pecado. Então aí nós vemos que as mulheres mudou o seu susto natural. Muitas mulheres estão deixando de casar com o próprio homem a qual Deus deixou, para estar aí se amigando com outra mulher, casando com outra mulher. Como Deus está falando aqui na palavra, em semelhantemente também, os varões deixando o uso natural, que é o uso da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varões como varão, cometendo tropeço, ou seja, é o que nós estamos vendo, homens casando com homem, e muitos aí que se diz pastores ou sacerdote, até, né, concordando com esse tipo de coisa. Então, se concorda com esse tipo de coisa, está concordando com o pecado e discordando a vontade de Deus. E aí, por isso que vai vir o quê? O que suceder para o povo vai suceder também para os sacerdotes, para esse tipo de sacerdote que concorda com esse tipo de pecado. Nós vemos que o povo está mudando, está transgredindo os estatutos de Deus, transgredindo a palavra de Deus, está mudando a palavra de Deus e fazendo a sua própria vontade da carne. Não é o que Deus está confirmando dentro da palavra. Aí nós entendemos. Por isso, meus irmãos, eu comecei a palavra no livro de Jeremias, né? Jeremias, capítulo 51. Começamos a palavra no livro de Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 51, verso 1. Foi no livro de Isaías 24. Fui aqui no livro de Romanos, para nós ver, né, a qual o Espírito Santo nos leva a essas palavras, para nós entender o que está por vir sobre a terra. Porque o que vai causar essa ira de Deus sobre a terra, sobre o ser humano que não entregou a vida para Jesus, sobre o ser humano que não se arrependeu, e sobre aqueles que entregou a vida para Jesus, mas está vivendo a vontade da Babilônia, por causa da iniquidade, por causa do pecado. Está vendo aí? Por causa do pecado. Vocês acham que isso está agradando a Deus? Não, meus irmãos. Cada dia que nós passamos está cada vez mais aproximando aí a vinda de Jesus. Então, voltando aqui no livro de Jeremias, capítulo 51, olha o que a palavra vai falar. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Está vendo aí? É os que se levantam contra Deus, é aqueles que têm mudado aí a natureza, né? A mulher tem mudado a sua natureza, ou seja, casando com mulher, amigando com mulher, homem amigando com homem, tem mudado a natureza da mulher, né? Que Deus deixou para que a mulher casasse com o homem, tivesse relação com o homem, né? Dentro do casamento também, né? Dentro do casamento, porque fora do casamento é o quê? Prostituição. Então nós vemos que a palavra de Deus também está falando que o homem
E semelhantemente, homens, varões, está também tendo, casando, amigando com homens. É o que nós estamos vendo. Então está sendo a vontade de Deus, está mudando a palavra de Deus. O mundo está fazendo a vontade deles, da carne, e muitos sacerdotes estão querendo viver o que o mundo vive. Mas está aí hoje alerta para cada um. Está alerta aí para aqueles que vão ouvir essa palavra. E não tem dúvida do que Deus falou através dessa palavra naquele monte, naquele dia. Que está por vir aí um vento destruidor sobre a terra. Deus vai cessar. Deus vai trazer um limpa. Deus vai permitir muitas coisas na terra. E isso por rebeldia do próprio povo. Porque o povo tem contaminado a terra. O pecado do povo tem contaminado a terra. Então aí a palavra está falando assim, diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Contra os que habitam no coração. O que habitar? Morar. Habita naquela cidade da Babilônia, no coração dos que se levantam contra mim. Ah, mas missionário, eu habito no mundo, não tem como, eu moro no mundo. Não, mas Deus está falando que habita no coração daqueles que se levantam contra ele. Se você habita na Babilônia, mas não faz a vontade da Babilônia, você será poupado por Deus. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Nós vemos aí no livro de Daniel, capítulo 1. No livro de Daniel, capítulo 1, no verso diante, quando o rei manda escolher ali jovens, muitos jovens, e Daniel percebe que ele estava na Babilônia. E quando ali aquele que ia cuidar deles, que, se não me engano era o eunuco, ia cuidar deles e passa alimentação para Daniel. Daniel percebe que ele estava na Babilônia e que aquela alimentação era a alimentação sacrificada a demônios, a alimentação a sacrificada a demônios oferecida, a qual ali não agradava a Deus. Daniel vai falar o quê? Quando o rei passa sobre a bebida e a comida para que eles comessem, Daniel não vai concordar com aquilo. Então é Deus mostrando, você pode habitar, nós habitamos sim nesse mundo, mas nós não devemos viver a semelhança desse mundo. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, muitos cristãos vivendo a semelhança desse mundo, vivendo a semelhança no falar, vivendo a semelhança no agir, vivendo a semelhança no vestir, principalmente no vestir, no seu vestir, vivendo a semelhança, muitos aí pintando seus cabelos, se maquiando, enchendo as suas bocas de batons. Isso que é mulheres, quem é homem também faz a mesma coisa, pintando seus cabelos, tirando aí sobrancelhas, passando maquiagem, muito mais coisas. E não só isso, seus comportamentos de mundanos. Então Deus não tem aprovado isso. Deus não aprova isso. E vai haver um vento sobre a terra, destruidor. Vai destruir muitos, Deus vai cessar. Isto não tem dúvida, como a palavra de Deus tem falado aqui. E aí nós vemos que a palavra de Deus continua falando ainda. A palavra de Deus continua falando no verso 2: enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra aquele que arma o seu arco, contra o que puseram da sua couraça, e não perdoeis os seus jovens, destruí a todos os seus exércitos. Mortos cairão na terra dos caldeus, atravessado pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Então Deus está falando aqui, através da palavra, que Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos,
ainda que esse povo estava habitando naquela terra, né, ainda que perante o Santo Israel, a terra estava sendo contaminada, né, como fala que a terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel, Deus não vai abandonar os que têm tido vida com Ele. Deus não vai abandonar. E aí ele fala assim no verso 6 do capítulo de Jeremias, capítulo 51, verso 6: fugi do meio da Babilônia, livra a cada um a sua alma, e não vos destruireis a vós nas suas maldades, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e Ele lhes dará a sua recompensa. Deus manda o povo dele fugir da onde? Da Babilônia. Deus manda o povo dele fugir da Babilônia. Ei, você aí, ó, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, foge da Babilônia. Foge das coisas que a Babilônia tem vivido. Foge das coisas desse mundo. Foge da semelhança desse mundo. Deus está falando. Vai fugir do meio da Babilônia. Livra cada um da sua alma. A sua alma. Livra cada um a sua alma. Livra cada um a sua alma. Não vos destruireis no tempo da vingança. Ou seja, Deus está falando assim: se Ele vir a vingar a Babilônia, e você que serve a Deus, que é um servo de Deus, estiver fazendo a mesma coisa que a Babilônia faz, a sua alma vai estar sendo destruída junto com a deles. É isso que Deus está falando. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse também, vai falar de quê? Da Babilônia. No livro de Apocalipse, se não me engano, capítulo, glória a Deus, capítulo 18. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Capítulo 18 vai falar assim. Vou ler do capítulo 18, Apocalipse, do versículo 1 até o 5. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morador de demônios e abrigo de todo o espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíam com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Está vendo aí? Aqui a visão que ali João tem, o anjo mostrando para ele, falando: caiu a grande Babilônia. Então falando que a grande Babilônia e os reis da terra se embriagaram. Os reis da terra se embriagaram com o quê? Com as suas injustiças, né? Com o vinho da prostituição. Ou seja, é o que nós vemos. Muitos, por isso que Deus fala para o povo fugir, o povo dele fugir. Muitos estão se embriagando e vai se embriagar. Quando a palavra de Deus está falando aqui, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram. O que é se prostituir? Quando está falando de prostituição, aqui não está falando somente de uma prostituição, não está referindo a uma prostituição sexual. Está falando de uma prostituição daquele povo, né, que servia às vezes a Deus, que se dizia servo de Deus, serva de Deus, quebraram a aliança, né, quebraram os estatutos de Deus e prostituindo com outros deuses, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade deste mundo. Então se prostituía com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Os mercadores da terra se enriqueceram, glória a Deus,
e os mercadores da terra se enriqueceram e com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não deseja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, ou seja, incorra nos seus pecados. Aqui também representa a vinda aí do anticristo. Então nós vemos que os reis da terra vai ali quando o anticristo vir, que já está aí aproximando, né? Quando o anticristo vir, muitos vão o quê? Se embriagar com seus desejos, né? Os mercadores, como está falando, vai se enriquecer com suas delícias. Mas a palavra de Deus está falando aqui, ó: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O que nós vimos lá no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 6, Deus falando que foge dela, povo meu, foge da Babilônia, foge dela, foge aí desse costume mundial, foge, né? Muitos que se diz sacerdotes, fazendo aí aliança com políticos. Foge dela, meus irmãos. A aliança sua tem que ser com Deus. A aliança no altar tem que ser com Deus, não é com políticos não. Muitos aí fazendo aliança com esse mundo, com o mundo da Babilônia, se embriagando com as coisas desse mundo. Aí está falando que aqui é referindo também sobre a vinda do anticristo. E Deus está nos falando para fugir. Se não me engano, no livro de Mateus, capítulo 24, mas no livro de Marcos também vai falar, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Vamos ler para que a palavra fala. A grande tribulação, já está falando da grande tribulação. Então, quando está falando da grande tribulação, o título da palavra aqui já está referindo lá em Jeremias, está referindo no livro de Jeremias, capítulo 51, que nós leu, no livro de Isaías, né? A grande tribulação está referindo do vento destruidor que está por vir sobre a terra, né? Então está falando da grande tribulação. Ora, e quando vós vedes a abominação do assolamento que foi prendido está onde não deve estar, quem lê é quem entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fuja para os montes. Aqui está falando da grande abominação, está falando do anticristo. Quando ele estiver ali na posição que não era para ele estar, né? A palavra está falando quem lê é quem entenda. Então foge dela. Representa o quê? Lá também no Apocalipse, como nós estamos lendo, que está falando de que os reis da terra, por falta de conhecimento de Deus, vai se embriagar com suas delícias, mercadores vai se enriquecer. E aí Deus está falando o quê? Deus está falando para quê? Os que é dele fugir. Perante estar onde não deve estar com ele. Quem lê é quem entenda. Então os que estiver na Judeia, que fuja para os montes. E os que estiver sobre os telhados, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, que não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criar naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais houverá. Está vendo aí? Deus falando aqui, Jesus mesmo, com a sua profecia, Jesus mesmo falou que quando o Cristo manifestar, quando a abominação manifestar, ele mandou o quê? Nos fugir para o quê? Para fugir para onde? Para a Judeia, né? Como eu li aqui.
E que estiver na Judéia, que fuja para os montes, perdão. Os que estiver na Judéia, fuja para os montes. Os que estiver no telhado, que não desça. E ele está falando ali, ai das que criar naquele dia, ai das grávidas, que a fuga não seja no inverno. Aí ele fala assim, ó: orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, por isso que Deus está falando no livro de Jeremias de novo, aí eu repetindo sempre o livro de Jeremias, porque foi onde eu iniciei, livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 6, foge dela, povo meu. Deus está falando para o povo dele não se embriagar com as coisas desse mundo. Deus está falando isso para fugir, foge dela. E no dia que o anticristo manifestar sobre a terra, vai ser grande tribulação. Deus mesmo, Jesus mesmo profetizou que muitos fugirão para os montes, porque para que não se perda, para que não venha se perder, porque aqueles que aceitaram a marca da besta aí onde foi decretado, né, onde é que vai ser colocada a marca da besta, já entregou a vida para o diabo. Aqueles que fazer parte desse mundanismo, né, já entregou a vida para ele. E tem muitos já fazendo parte já do mundanismo aí. Nós vemos que as igrejas agora, tá se semelhando, uma está com a semelhança da outra, uma está imitando a outra. As igrejas deixou de imitar a palavra de Deus, deixou de imitar o evangelho que Cristo pregou, o evangelho de arrependimento, o evangelho de renúncia, que prepara para herdar o reino do céu, o evangelho que os apóstolos pregou, para se semelhar uma com as outras. Então, onde tem uma igreja que prega a verdade, onde tem um ali que vai pregar a verdade, vai estar sendo perseguido como os apóstolos foram perseguidos. Vai estar sendo perseguido como os apóstolos foram perseguidos. Ei, é Deus falando aí para você que vai estar assistindo esse vídeo aí, que tem pregado a verdade, que tem vivido a doutrina, oh glória, a doutrina da palavra de Deus. Quando você for perseguido, não se assusta, não se assusta. É porque você tem agradado a Deus. Você tem agradado a Deus. Nós vemos que essa igreja está deixando a semelhança, está deixando de se semelhar a Jesus para semelhar a grande Babilônia. Ei, mas a palavra de Deus nos mostra aqui, né, que vai ter um julgamento contra o quê? Contra a grande Babilônia. Olha aí. Então ele está falando, foge dela. Vou voltar de novo. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Ó. Ou seja, nós estamos vendo aí as nações bebendo, se embriagando com os prazeres desse mundo, se embriagando com os prazeres da carne. Estão vendo aí? Porque todas as nações beberam o vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíam com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância, né? Porque aí vem a abundância para enganar de suas delícias. Aí no verso 4 do capítulo 18 de Apocalipse: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Como eu fui lá em Marcos, capítulo 3, do verso 14 até ao verso 19, que Jesus me falou para o povo fugir, para que não seja o quê? Fugir, que vai ser um tempo de tribulação como nunca houve na terra. Está vendo aí, meus irmãos? Aí é a revelação que Deus mostrou, é a revelação que Deus mostrou pela grandeza dele, né? Porque eu não sou digno. Deus mostrou o que há de acontecer, o que nós estamos aproximando dia após dia, ano após ano. É a revelação que Deus mostrou, que vai acontecer coisas terríveis sobre a terra, grande tribulação. Então Deus manda o povo dele fugir. Quanto mais você fugir da Babilônia, que você agrada a Deus. E aí Deus fala assim, ó, no verso 4, verso 5:
porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Então o pecado da grande Babilônia, o que? Já o seu que? Acumulou aonde? No céu. Nós voltando em Jeremias de novo, num livro que eu iniciei, vai falar a mesma coisa. Jeremias, capítulo 51, versículo 6. Fuge do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos detenhas a vós na sua maldade. Não detenha, ou seja, não seja pegue vós, que é um servo de Deus, na maldade da Babilônia. Se não me engano, no livro de 1 Tessalonicenses, isso, no capítulo 5, do verso em diante, vai falar assim. Vamos ler para não ficar somente nas minhas palavras. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, vai falar assim, do verso 4, fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia a vós não surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Olha aí o que Deus está falando. É o que Deus está falando aqui no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 6. Mandando o povo fugir da Babilônia. Fugir cada um e livra cada um a sua alma. Não vos detenhas não detenha a vós na sua maldade, ou seja, porque se Jesus voltar e te pegar e me pegar na maldade da Babilônia, se Jesus voltar e nos pegar nessas práticas mundanas, na vaidade da Babilônia, nós seremos pegados nas trevas. Jesus, mas eu tenho 30 anos de igreja, Jesus, eu sou 30 anos de crente. Não, 30 anos não quer dizer nada. O Senhor fala na palavra que os primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiro. Não se leva em conta anos, tempos de igreja. O que se leva é você ter o tempo, e viver a palavra de Deus, ou melhor, viver a palavra de Deus. Não é o tempo de crente que você tem, é a qualidade de cristão que você leva diante de Deus, é a qualidade de cristão que eu levo diante de Deus, aos olhos de Deus. Se eu tenho fugido, das doutrinas de Balaão, o Espírito Santo está só revelando aqui. Meus irmãos, o que nós temos visto agora é sacerdotes. Por isso que a palavra lá no livro de Isaías 24, do verso de diante, vai falar: o que suceder para o povo sucederá para sacerdotes. O que nós vemos também de sacerdotes vivendo a doutrina de Balaão. Interesse, meus irmãos, foge da grande Babilônia, foge, se santifica, porque o Santo do Santo vem buscar a sua igreja, vem buscar. Então, como eu fui aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4, está falando que se Jesus vir e nos pegar nas trevas, como está falando aqui, mas vós, irmãos, o apóstolo Paulo fala, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vós não suceda, glória a Deus, para que naquele dia mas irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vós surpreenda como um ladrão. Ou seja, imagina Jesus voltando aí e te pregar aí, você que se diz cristão, que se diz um sacerdote de Deus, nas trevas, praticando a vontade da Babilônia, se embriagando com as embriaguez do vinho da prostituição, como fala no Apocalipse. Imagina aí, se Jesus voltar, a nossa alma será pega em trevas. A nossa alma será pega em trevas. Então,
por isso o Senhor está falando isso aí nessa tarde, meus irmãos, através dessa palavra. O Senhor está mandando cada vez mais nós fugir. O Senhor está cada vez mais nos mandando a fugir, a se santificar. Glória, aleluia. Então nós vemos aí a palavra de Deus. Voltando lá no livro de Gênesis, no livro de Jeremias, capítulo 51, do verso 7, vai falar assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava. Glória a Deus. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, vírgula. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, vírgula. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, vírgula, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Queremos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai, porém ela não sarou. Deixai e vá cada um para a sua terra, porque o seu juiz chegou até o céu, se elevou até as mais altas nuvens. Tá vendo aí? Tá mandando o quê? Deixa a Babilônia. Tentou querer sarar a Babilônia, mas não conseguiu. Tentou querer sarar a Babilônia, mas não conseguiu. Deixai, ou seja, deixai a Babilônia. Deixai. Glória a Deus. Seja louvado o nome. Glória a Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus está falando que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho, e beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Ou seja, como está falando em Apocalipse, que os reis da terra se embriagaram com o vinho da grande prostituta, que é a Babilônia. Então, pelo povo se embriagar com o pecado, com o pecado desse mundo, do mundanismo, o povo está enlouquecendo. Nós vemos isso aos olhos espiritual. O povo se enlouqueceram de verdade. O povo, meus irmãos, não quer mais servir a Deus. O povo não está mais nem aí. O povo só quer se embriagar com os desejos dessa carne, desse mundo. Mas por quê? Porque tem se embriagado com o vinho da grande prostituta desse mundo, da Babilônia. E aí ele vai falar aqui no verso 8: no momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai o bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Queremos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai e vá cada um para a sua terra, porque o seu juiz chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. Olha aí, a palavra de Deus está falando que o juiz chegou até o quê? Até o céu. Ou seja, o pecado do povo, o pecado da Babilônia chegou até o céu. Então Deus está só mandando fugir. Fuja dela. Fuja da Babilônia. Fuja da mesma forma que está falando aqui, falando no livro de Jeremias, capítulo 51, está falando no livro de Apocalipse 18. Da mesma forma, no capítulo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até os céus. Está vendo? É a mesma forma que Deus está falando. Então é uma profecia. Subir até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Está vendo? Então Deus tem lembrado, Deus se lembrou da iniquidade do povo. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus, que Deus nessa tarde tem deixado aí no coração de cada ouvinte que vai estar ouvindo. Foge da Babilônia.
Foge dos prazeres da Babilônia. Não se embriaga com as coisas desse mundo. Foge. Como eu falava no início do vídeo, eu pedi a Deus para me dar uma palavra, para me mostrar o que havia de acontecer, né, nos dias que estava por vir nesse ano que nós ia entrar. Não que eu estou referindo que isso vai acontecer esse ano, mas o que a palavra está referindo, que vai vir um vento destruidor sobre a terra, que esse ano que nós entrou vai ser um ano aí que vai acontecer muitos sinais. Por quê? Por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do povo. Então, muitos sinais vão acontecer, muitos sinais, porque a vinda de Jesus todos os dias está se aproximando, e Deus venha nessa tarde também deixar essa alerta para cada um de nós. Foge da Babilônia, foge dos prazeres desse mundo, se santifica mais, jejua mais, ora mais, procura viver mais a doutrina da palavra de Deus. Viva a doutrina da palavra de Deus. Se você viver a doutrina da palavra de Deus, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregou, é o evangelho que vai nos salvar. Meus irmãos, aí está a palavra de Deus, né? Eu peço aos irmãos que assistir esse vídeo e sentiu Deus falar com você através desta palavra, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a cada um, e até o próximo vídeo, pela permissão do nosso Deus. Que Deus abençoe.